Então, senhores, boa noite. Professor Paulo Marques de novo aqui com vocês. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar de índices, né? Há uma importância, nós vamos falar duas vezes sobre eles, vamos falar quando a gente for estudar os produtos e vamos pincelar agora. Eu vou repetir duas vezes isso para vocês terem uma fixação melhor, tá? Por causa da prova. Tem questões que a gente não pode perder para elas serem muito básicas. Então, qual é o cuidado que eu vou dizer para vocês? Vamos lá. A gente vai ter índices da renda fixa e vamos ter índice da renda variável. Na renda fixa é mais comum a gente conhecer, o da renda variável não. Então, o primeiro índice da renda variável que nós vamos comentar vai ser esse cara, IBRX 100, tá? O que é o índice IBRX 100, tá? Um resumo bem fácil para vocês entenderem. Ele é um índice que mede as 100 ações mais negociadas na Bolsa de Valores, aqui no Brasil. Então, ele é um índice que vai medir as 100 ações mais negociadas aqui na Bolsa Brasileira, tá? Ele vai servir como benchmark na prova, tá? Para fundos de índice, tá? Mas eu vou especificar quem dos IBRX vai ser o mais tolerável para isso. O que é o IBRX? O IBRX é o Índice Brasil de Ações, tá? Composto por 100 papéis mais negociados na Bolsa, tá? E que são apurados sempre a cada 12 meses, tá? A ideia é que essas ações elas sejam negociadas em pelo menos 70% dos pregões ocorridos nos 12 meses. Ou seja, essas ações elas têm que ter uma alta liquidez. Quando eu falo para vocês que uma ação tem alta liquidez, significa que ela é facilmente negociável, ou seja, as pessoas estão todo o tempo negociando esse papel, comprando e vendendo esse papel, com o intuito de gerar justamente essa liquidez, tá? Normalmente, quando a gente fala desse tipo de ação, a gente vai ter um termo, né? A gente tem um termo para esse tipo de ação que a gente chama de blue chip, tá? Ou Might Caps, tá? Essas são as ações de alta liquidez. Normalmente são ações que têm um preço acima de R$ 1, vamos dizer assim, são ações bem pesadas, né? Então você vai ter aí Petrobras, vai ter Vale, vai ter Gerdau, vai ter Usiminas, vai ter Bradesco, Itaú, Santander, Itaúsa, Banco do Brasil, você vai ter aí Magazine Luiza, você vai ter aí Via Varejo, você vai ter, né, a Prio, você vai ter a 3R Petróleo, você vai ter várias outras empresas. E nos Estados Unidos, aí também tem o seu índice lá, que a gente comenta sobre esse índice lá no CEA. No CEA a gente estuda os índices americanos. Tranquilo, senhores? Então, para a prova, basta saber que o BRX, Índice Brasil de Ações, é um índice de renda variável que mede as 100 ações mais negociadas na Bolsa, tá? Só basicamente isso, tá? O próximo índice que a gente vai ver, tá, é o IBRX 50. Esse aqui é o que é mais cobrado na prova da Ambima CPA 20, tá? O IBRX 50. Ele é primo daquele IBRX que nós acabamos de ver, e ele mede as 50 ações mais negociadas na Bolsa. Então, ele vai medir os 50 ativos mais negociados, que também são ações blue chips, tá? É um índice que ele vai medir também o retorno das ações. Mas tem uma coisinha que eu quero que vocês saibam. Esse tipo de índice, ele é usado, tá, em fundos ETF, tá? O que é um fundo ETF que nós vamos estudar e é conteúdo aqui da prova da Ambima? Um fundo ETF a gente chama de Exchange Trade Funds, tá? Então, vamos lá. Exchange, tá? Trading Funds, tá? Isso significa ETF, tá? Traduzido para o português, o pessoal chamou isso aqui de fundo de índice, tá? Fundo de índice, tá? O que é um fundo de índice? É um fundo que ele vai ter que replicar um benchmark, mas quando a gente fala de ETF, ele vai replicar um benchmark da renda variável. Então, especificamente, todos os benchmarks. O que é um benchmark? Alguém sabe aí? É uma referência. Isso. Então, o benchmark, ele vai ser uma referência, tá? Então, ele vai servir como referência para todos os investimentos de renda variável, esse IBRX 50. Mas, para a prova dos senhores,
ir para o mercado, a maior referência que ele faz é para esse fundo aqui, esse fundo ETF chamado PIBB11, tá? Esse fundo ele cai na prova de vocês. Quem é esse cara? PIBB11 é Papéis Índice Bovespa Brasil, tá? É um fundo ao qual você compra a cota, né? E essa cota desse fundo, ela vai estar, né, sendo usada para comprar ações que pertencem ao IBRX 50. Então, por exemplo, você é investidor na bolsa, você quer montar uma carteira seguindo as 50 melhores ações da bolsa e você não detém de muito capital. Você pode comprar um fundo de índice, né? Não me engano, R$ 150, você compra uma cota desse fundo, tá? Tem fundos que é bem mais baratos do que isso também, fundos de índice a partir de R$ 10, tá? Então, a ideia desses fundos é sempre replicar o seu benchmark. Então, tentar seguir o máximo possível o seu benchmark. Então, para a prova da BIMA CPA 20, nesse momento, eu quero que vocês saibam que o IBRX 50, ele mede as 50 ações mais negociadas na Bolsa de Valores e é o principal benchmark desse fundo de investimento, o PIBB11. Tá? O PIBB, ele aparece lá na prova de vocês. Tranquilos? Anota essa observação aí, tá? Que ele é usado como benchmark para esse fundo. Quando terminar aí, me fala que a gente vai prosseguir. Já? Já. Beleza. Então, vou apagar aqui. Apaguei. Vamos seguir aqui a nossa apresentação. Dúvidas podem ficar à vontade para me interromper e curiosidades também, tá? Então, olha só. O próximo índice que nós vamos estudar é o ISE. Tá? O que é o ISE, Paulo? O ISE ele é um índice que vai medir a sustentabilidade da Bolsa de Valores, tá? Vai pegar as empresas que são mais sustentáveis, né, que têm sustentabilidade corporativa baseada em equilíbrio ambiental, justiça social e governança corporativa e eficiência econômica, e vai listar essas empresas. Então, uma empresa que pega parte do seu lucro e investe, né, em educação, essa empresa vai fazer parte do ISE. Por exemplo, os principais bancos, Bradesco ele tem uma fundação chamada Fundação Bradesco, ele pega lá, parece que, não me engano, a Fundação Bradesco é dona do Bradesco e ela pega parte do recurso, do lucro, para poder dar uma educação de qualidade para onde existe, né, as instituições Bradesco. O Santander investe em cultura, Banco do Brasil em desporto, esporte, cultura. Quando a gente tem a Petrobras ela tem lá os projetos, né, como o Samar, que resgata as tartarugas marinhas, né, preserva as tartarugas marinhas e outros projetos também. Então, tudo aquilo que a empresa gastar como retorno, né, para o meio ambiente ou para o ambiente ela está, a parte social que ela está inserida, ela vem contar aqui para o ISE. Então, o ISE, para a prova de vocês, eu quero que vocês entendam que ele é o índice de sustentabilidade, tá? Vai aparecer uma pergunta lá na prova de vocês perguntando o que se trata o ISE. O ISE é justamente sustentabilidade, tá? E o que seria essa governança corporativa? A governança corporativa seria o ato da empresa SA, que tem listagem na Bolsa de Valores, ela fornecer para vocês dados, né, transparentes acerca da sua gestão, tá? Então, as empresas são divididas por níveis, nós vamos conhecer alguns deles durante o curso, e quanto maior o nível de governança, maior é a prestação de contas relacionadas às informações que essa empresa tem que dar para o mercado, tá? E a gente vai começar a entender isso com calma. O que eu quero chamar a atenção para vocês, né? Eu não vi ainda, né? Mas pode cair na BIMA esse tal de ESG. O que é ESG? ESG são os fundos de investimento verdes, né? Os fundos que são utilizados, né, para você investir, por exemplo, em empresas que emitem poucos poluentes de carbono, empresas que estão preocupadas com questão de poluição, empresas que estão preocupadas com replantio, empresas que estão preocupadas, né, com a capacidade de geração de energia limpa
Então, esses fundos, esses aqui são fundos também que você pode investir, tá? Fundos de investimento. E hoje, né? Hoje está aberto muito para investidores estrangeiros, mas já começou a vir para investidor pessoa física, tá? Então, daqui a um tempo vai ser muito comum vocês utilizarem essa expressão até nos bancos de vocês do ESG, que são os fundos verdes, tá? Onde você vai arrecadar recursos para esses países diminuírem emissões de carbono e empresas investirem em tecnologias cada vez menos poluitivas, tá? Então, isso aqui é interessante vocês saberem, tá? De boa, senhores, tranquilo? Posso seguir? Sim. Pode sim. Beleza. Então, vamos seguir para o nosso próximo indicador, que é o IEE. O que é o IEE, né, esse indicador? É o índice, né, de empresas de energia, tá? Essas empresas de energia, elas também são importantes, tá? Então, ele é composto pelas ações e unidades, né, exclusivamente ações de companhias listadas, né, que atendem aos critérios, né? Não inclui nesse processo o que BDRs. Para quem não sabe o que é BDR, BDRs são recibos de ações que permitem com que o brasileiro compre ações no mercado internacional, principalmente Estados Unidos, tá? BDR nós vamos estudar lá na nossa parte de ações, tá? Então, o índice IEE, índice de energia, tá? Ele vai medir, né, as empresas que estão listadas no setor de energia elétrica. Para aqueles que gostam de investir, existem muitas empresas de energia no Brasil que estavam dando lucros, né, astrondosos, né, no ano passado, né? Então, você tem a Taesa, né? Você tem aí a SESB, Companhia Elétrica do Estado de Brasília, né? De Brasília. Você tem aí a Rede, que é uma empresa de energia que tem lá no pessoal do Sul, Santa Catarina, por ali. Você tem a Eletrobras, né? Você tem aí na Bolsa de Valores também a CEMIG, se eu não me engano, e outras, tá? Qual é a ideia? Ah, e agora você tem a Aeres. Mas se bem que a Aeres não Fora vai, essa daí. a Aeres não vai Essa daí. entrar aqui nesse sentido, mas eu vou falar dela. A Aeres, Ela ela é uma produz, verde, ó? ela é da Verde, ela produz a parte eólica, né? Então, Sim. por enquanto, eu vou deixar aqui essas daqui. Eu tenho outras, tá? Por que é tão importante o setor elétrico num país? Porque o setor elétrico é o setor que faz a indústria funcionar. Então, ele existe, né, para alimentar a indústria ter como fazer os seus produtos. Então, o maior consumidor de energia é a indústria, tá? E depois vem a gente que é da residencial. Então, é bom vocês saberem disso aqui, tá? Só para vocês terem uma ideia, essa ação aqui, a SESB, né? Hoje ela está R$ 26, ano passado ela estava 100, e ela pagou 100 pau de dividendos por ação. Foi um dos maiores pagamentos de dividendos que a Bolsa já teve, tá? Então, se você tivesse 10 ações dela, você tinha recebido 1.000 conto de dividendos, tá? Isso aí, então, foi uma das empresas que mais pagaram dividendo na Bolsa ano passado, tá? Então, seguindo aqui, vamos trabalhar aqui nosso próximo assunto. Nós temos o IGC, desculpa. O IGC é o Índice de Governança Corporativa, tá? E nós vamos estudar aqui as situações desses índices de governança, tá? Nós vamos estudar aqui o novo mercado, os níveis 1 e 2, tá? Nós não vamos estudar o nível da Bovespa, tá? Que o nível da Bovespa é para quem vai fazer a prova da Ancor. Então, esses níveis de governança, eles são nível 1, nível 2, o padrão, novo mercado e novo mercado mais, né? Esse novo mercado mais a gente não estuda, tá? Para a CPA 20, estuda para outras certificações. O que é isso aqui, senhores? O índice de governança, o IGC, ele vai medir a eficiência da empresa prestar informações claras, tá, ao mercado, ou seja, transparência. Quanto maior a transparência da empresa, maior é o nível que ela tem que ter de governança corporativa, tá? E de acordo com o nível de governança corporativa, também vai mudar os códigos das ações. Nós vamos ter ações, por exemplo, do tipo 3, tipo 4, nós vamos ter ações só do tipo 3, e de acordo com o nível de governança vai permitir também que essa ação seja negociada no Brasil e o recibo dela seja negociado no mercado internacional, tá? Então, a gente vai ver esse carinha aqui com mais calma
lá no nosso módulo de ações, renda variável. Por enquanto, eu só quero que vocês entendam que quanto maior o IGC de uma empresa, mais transparente e confiável ela é para o mercado, tá? Aí nem precisa falar que as empresas com maior IGC hoje são B3SA3, Banco do Brasil, tá? Que são ações que estão listadas no novo mercado. Esse aqui é o maior, é um dos maiores, né? A gente vai ter aí Magazine Luiza e outras, tá? A gente vai conhecer essa turminha depois. Seguindo, tá? Então, a gente vai tratar um pouco. Nós terminamos aqui de falar um pouquinho sobre os índices da renda variável e nós vamos falar dos investidores específicos. Então, para a prova dos senhores, nós vamos ter que conhecer 3 tipos de investidores, tá? Que atuam no mercado. O investidor é importante, ele também faz parte do mercado. Nós vamos ter os investidores qualificados, tá? Nós vamos ter os investidores, tá? Profissionais e os investidores não residentes, tá? Então, nós vamos ter esses 3 tipos de investidores que eles vão estar sendo citados, tá? Pela instrução CVM 554, tá? E para que servem esses investidores, né? Investidores profissionais, investidores qualificados e os investidores demais não residentes, tá? E os investidores qualificados, eles podem ser pessoa física, tá? Qualquer pessoa física, desde que tenha R$ 1 milhão investidos no mercado financeiro. Então, é considerado investidor qualificado uma pessoa física que tem R$ 1 milhão investidos. Qual é a pegadinha que pode vir na tua prova? É que a prova pode confundir que esse cara tem que ter R$ 1 milhão em imóveis, R$ 1 milhão em outros bens. Não, é R$ 1 milhão investidos no mercado financeiro. Quem são os investidores profissionais? Também pode ser uma pessoa física, desde que ela tenha 10 milhões investido no mercado financeiro. Mas essa pessoa física, ela tem que ter só o valor financeiro? Não. Segundo a norma da CVM, para ela ser considerada investidor qualificado e profissional, ela tem que atestar conhecimento, ela tem que assinar um termo pela CVM dizendo que conhece as práticas de mercado. Então, ela pode ser dessa forma, tá? Se for, mas existem outro tipo de pessoa física que já são considerados de cara investidor qualificados e profissionais. Quem? Administradores, né, de recursos de terceiros, tá? Gestores e agente autônomo de investimento. Então, olha só, se essa pessoa, essa turminha aqui, que são administrador, gestor de recursos de terceiros, gestores e aí, eles já pela norma são considerados investidores qualificados e profissionais. Eles não precisam ter 1 milhão, tá? Eles são pessoas físicas que têm a capacidade do conhecimento. Então, eles já são conhecidos como investidores qualificados e profissionais, tá? Isso é a nível de pessoa física, tá? Pessoa jurídica pode ser investidor qualificado e profissional? Pode. Se for pessoa jurídica não financeira, ela vai ter que ter 1 milhão para ser qualificado, 10 milhões para ser profissional, mas ela vai ter que também atestar conhecimento para CVM. Se for pessoa física, instituição financeira, qualquer instituição financeira já é considerada investidor qualificado e profissional, seja corretora, seja banco, seja fundo de investimento, seja fundo de previdência, fundo de pensão, seja, deixa eu ver o que mais, empresa de consórcio, capitalização, seja fintech, seja que mais, qualquer uma instituição financeira, ela já é considerada de cara investidor qualificado e profissional, tá? E quem são esses investidores chamados de não residentes? São investidores que têm a sua residência no mercado, fora do Brasil, e eles operam aqui dentro do Brasil, tá? O que eu preciso saber para a prova sobre esses investidores não residentes? Os investidores não residentes, eles são investidores qualificados e profissionais, só que eles são estrangeiros, tá? Como que eles investem aqui no Brasil? Né? Isso aí que a gente precisa saber para a nossa prova. Os investidores não residentes, eles podem investir aqui no Brasil como pessoa física, tá? Eles podem ser instituições financeiras, vou botar aqui F, instituições financeiras, ou fundos
de investimentos. Fundos, né? Que tipo de fundo de investimento que eles são? Offshore, né? É isso que às vezes eu fico puto quando eu vejo lá, por exemplo, o Renan Calheiros, né, e aquele cuzão do Arthur, falando na CPI, né, da Covid, falando que como se quem tivesse fundo offshore, né, fosse considerado criminoso, sendo que no Brasil a maior parte, acho que 90%, 98% dos estrangeiros que investem no Brasil vem através de fundo offshore. O que é um fundo offshore? É um fundo que tem constituído fora do Brasil e investe no Brasil, tá? Essa seria a definição, tá? Só que essa definição foi prostituída aqui no Brasil porque o pessoal entende que quem tem fundo offshore é pessoa que lava dinheiro, e não é essa história, tá? Então, é lá. Quem são os investidores não residentes? Pessoa física, instituição financeira, também pode ser pessoa jurídica, esqueci de colocar aqui, deixa eu colocar aqui, PF, PJ, PJ, instituição financeira e fundos offshore. Instituições financeiras internacionais que investem no Brasil. Vocês vão ter a UBS, vocês vão ter a Tullet, que são as maiores, outra grande, JP Morgan, tá? E vocês vão ter Ideal. Então, são os grandes estrangeiros. Mas tem outros, tem Citibank, né? Bank of America, que é o BOFA. Vocês vão ter outras instituições que investem aqui no Brasil. Então, os maiores são, na Bolsa, UBS, Ideal, Tullet e JP Morgan, tá? Então, o pessoal que gosta de operar mercados futuros, day trade, sempre acompanha o movimento desses grandes tubarões, porque quando eles movimentam no mercado brasileiro, é bilhões e trilhões, é na faixa dos bilhões de dólares, tá? Então, é nessa faixa, tá? Como é que eles podem investir no Brasil? A gente precisa saber disso para a prova. O investidor residente, ele tem que ter um cadastro na CVM, tá? Pedindo autorização, esse cadastro vai liberar para que ele possa investir no Brasil, e nesse cadastro ele vai ter que dizer qual é a instituição brasileira que vai cuidar dos investimentos dele aqui, como se fosse o centralizador da custódia. Então, por exemplo, pode vir um estrangeiro aqui e dizer: o Bradesco vai ser meu centralizador de custódia. Então, o dinheiro vai ser transferido do mercado internacional, cai na conta do Bradesco, e lá no Bradesco vai ter um gestor, um administrador, que vai fazer a administração do recurso de terceiros e fazer a compra lá desses investidores. Esses investidores também são chamados de investidores institucionais por causa do grande movimento que eles fazem no mercado financeiro. Quando eles vêm através de fundo offshore, instituição financeira, a gente chama eles de investidores institucionais, tá? Então, eles precisam ter autorização da CVM, um cadastro na CVM para declarar a origem do dinheiro e vir operar dentro do Brasil, tá? Isso é comum. O Brasil, até um tempo atrás, ele era, vamos dizer assim, o cassino dos gringos, tá? Então, todo gringo queria ganhar dinheiro, ele vinha para cá e operava na Bolsa Brasileira. Aí, o gringo, ele não é igual o brasileiro, que fica comprando e vendendo, comprando e vendendo, comprando e vendendo. Ele entra aqui, vê a Bolsa em baixa, compra, segura alguns anos e quando a Bolsa sobe, ele sai fora, tá? Então, a gente está tendo um monte de movimento de gringos saindo, porque a Bolsa subiu muito e a gente tem hoje uma questão política que está afastando os investidores do país. Dúvidas aqui dessa situação aqui? Paulo, tu Qualificado? pode repetir a questão PJ nos qualificados e profissionais, por favor? Posso. Quando eu falo da PJ no qualificado e no profissional, eu posso ter uma PJ que é uma empresa comum. Exemplo, uma sorveteria. Exemplo, uma empresa têxtil do distrito, uma empresa de tecnologia, qualquer empresa, logística. Essa empresa, se ela tiver profissionais dentro dela que tenham conhecimento do mercado e atestem esse conhecimento para a CVM, ela pode ser qualificada como um investidor qualificado e profissional, mas ainda tem que ter o recurso, tem que ter 1 milhão, se for qualificado, e 10 milhões, se for profissionais. Mas se for instituição financeira, banco, corretora, distribuidora, fundo de investimento, previdência, empresa de consórcio, de capitalização, empresa de cartão de crédito, já de cara já é considerado investidor qualificado e profissional por causa do volume de operações que movimenta no mercado financeiro, tá? Mas nesse caso não vai precisar do valor de 1 milhão e 10 milhões? Não, Ah, tá. Então isso serve para pessoa física e pessoa jurídica, nesse caso desses comércios pequenos, né?
É, Mas se tem uma pessoa qualificada. e empresa de médio e grande porte, entendeu? Entendi, entendi. Tá? Agora, se for instituição financeira, de cara, já é considerado investidor qualificado e profissional. Aí, no caso desses caras aqui, administrador de recursos de terceiros, gestor, e aí, eles também não precisam ter 1 milhão, tá? Eles já são considerados investidores qualificados, mas eles só são considerados sobre seus recursos próprios. Então, por exemplo, vamos supor que alguém daqui é agente autônomo de investimento. Aí, na tua corretora, tem um fundo que você trabalha, tem um fundo que precisa de 5 mil reais para entrar, mas só é para investidor qualificado. Você pode entrar por ser profissional do mercado, entendeu? Entendi. Tranquilos? Mais alguma dúvida? Entendeu, Ingrid? Ingrid, Ingrid, né? Alô? Não entendi um sim morto. Entendeu, né? Beleza. Então, vamos seguir aqui, tá? Isso aqui cai algumas perguntas, são bem bobas na prova, mas não pode perder, tá? Então, tem que ter o entendimento. Então, vamos aqui. Os investidores qualificados são pessoas naturais que tenham sido aprovadas em exames de qualificação técnica e possuem certificados aprovados pela CVM como requisitos para o registro, agente autônomo de investimento, administrador de carteiras, analistas, consultores, relação e etc, tá? Então, para a pessoa física, gente, vamos supor, você tem um cliente lá no banco. Qual é a vantagem dele ser investidor qualificado? É que ele pode acessar fundos, tá? Que não têm como cotas e fundos com gestão internacional. E a vantagem desses fundos que não têm como cota e com gestão internacional é que esses investidores, tá? Pagam uma tributação menor, tá? Então, se o cara ele for, por exemplo, ele tiver uma certificação como CNPI, tá? Ele tiver uma certificação como Ancord, tá? Ele tiver uma certificação, né, como, deixa eu ver isso aqui, CGA, que é da Ambima, CFA, que é internacional, deixa eu ver, agentes autônomos, de investimentos, administradores, analistas, consultores, CFP, né, e a CEA, né? Então, você vai lá na CVM, você vai pedir o cadastro, tá? Você vai pagar uma taxa de fiscalização, vai depender de qual é a certificação que você vai atuar. Então, por exemplo, da Ancord, eu pago uma taxa, né? Que agora vai ser anual, de 500 e poucos reais. Antigamente era de 600 e pouco a cada 3 meses, tá? Então, cada uma dessas funções. E você tem que estar atuando, né? Então, você tem que estar atuando aí no mercado com uma questão de estar trabalhando nessa questão da pessoa, do profissional de mercado. Se você é investidor e não atua no mercado, basta você ter uma certificação dessa e entrar com um processo junto à CVM dizendo que você é apenas investidor. E aí você pode trabalhar nessa questão dos investidores qualificados. Tranquilo, senhores? Mas para trabalhar vou ter que ter 1 milhão, né? Para trabalhar, não. Ah, tá, verdade. Desculpa. Se tu for profissional, não. Só se tu for Uhum. investidor, pessoa física. Só investir. Tu não tiver vínculo com instituição financeira, entendeu? Entendi. Beleza, vamos lá. Então, senhores, nós vamos seguir aqui. Vamos falar com os investidores profissionais, tá? Então, quando a gente fala dos investidores profissionais, aqui eu tenho instituições financeiras, tá? Que também pode ser profissionais, pessoa física, demais instituições. E aí eu botei a turminha toda aqui. Companhias seguradoras, capitalização, entidades abertas, fechadas de previdência complementar, fundos de investimento, clubes de investimento, agentes autônomos de investidores não residentes, pessoas naturais ou jurídicas que detêm investimentos financeiros superior a 10 milhões, tá? Então, uma pergunta de prova para vocês. A prova pode fazer uma pergunta bem simples, tá? Ela pode perguntar assim: uma entidade aberta de previdência complementar, ela pode ser considerada que tipo de investidor? Aí, se tiver na opção lá, investidor profissional, você vai marcar o investidor profissional, porque é o maior cargo, né? E lembrando que ela é uma instituição financeira. Se estiver lá qualificado e não tiver profissional, você marca qualificado. Mas normalmente vem assim, uma entidade aberta ou fechada de previdência complementar pode ser considerado que tipo de investidor. Aí, letra A, investidor profissional. Letra B, investidor, sei lá, institucional. Letra C, investidor
um outro tipo de investidor que eles vão criar e dar resposta a investidor profissional. Então, vai ser mais ou menos uma pergunta bobinha dessa, tá? É uma pergunta só e a possibilidade também de cair, ela não cair também é muito grande. Tranquilo, senhores? De boas? Se alguma dúvida em relação ao investidor qualificado e profissional, lembre-se dos valores, tá? Os valores, eles podem aparecer na prova de vocês, 1 milhão para qualificado, 10 milhões para profissional. Tranquilo? Alô? Tranquilo? Deixa eu só avançar aqui para ver uma coisa. Tá. Aí eu tenho também outros tipos de investidores. Quem são esses investidores? Lembra que eu falei para vocês que a gente tinha os fundos de pensão? Então, os fundos de pensão, a gente tem aqui, ó, os que a gente chama de RPPS, que são instituídos pela União, Estados, Distritos Federais e por município, né, que são caracterizados como os investidores de varejo, tá? Mas poderiam ser classificados como investidores qualificados ou profissionais. Então, se eu falar de um fundo lá de previdência, de uma entidade complementar fechada, eu quero que vocês classifiquem como investidor qualificado ou profissional. Aí a pergunta vai dar diferença porque ela vai trazer o valor. Ah, é um cara que é um valor, é uma pessoa que tem 1 milhão. Ah, é uma pessoa que tem 10 milhões. Então, de acordo com o valor, é que vai ser classificado esse investidor. Mas todo fundo de pensão é um investidor profissional ou qualificado. Por quê? Porque o fundo de pensão é considerado uma instituição financeira. Tranquilos? De boas? Então, isso aqui é só para a gente conhecer, tá? E aí nós vamos ter aqui a questão aqui, ente federativo instituidor deve possuir certificado de regularidade. Não, isso aqui é detalhes, isso aqui não nem cai mais em prova. Deixa eu ver o que mais aqui. Isso aqui é importante. Então, visto quem são os investidores, tá? Visto a diferença entre eles, tá? Não esqueçam do investidor não residente, que é o cara que vem de fora do Brasil investir aqui, tá? Normalmente esse cara é profissional, tá? Vem com muito dinheiro. Visto tudo isso, nós vamos conversar aqui sobre suitability, né? Suitability quer dizer, a tradução aqui para o português foi assim, a adequação do produto ao perfil do cliente ou ao perfil do investidor. Ou seja, hoje qualquer pessoa que queira abrir uma conta em uma instituição financeira, ela vai ser submetida a um questionário chamado API, né? Avaliação do perfil do investidor. Para que serve esse API? Esse API, né, ele é um conjunto de regras, né, que visam a proteção e o conhecimento do grau de experiência que esse investidor tem no mercado. Então, quando a gente fala do suitability, a ideia é classificar o investidor em níveis de risco, né? Então, você vai ter lá investidor conservador, que é aquela pessoa que quer preservar o patrimônio, então os investimentos indicados para ele são investimentos da renda fixa, como Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, né? E fundos de renda fixa ou de curto prazo. Nós vamos ter lá um investidor moderado. O investidor moderado ele já aceita pegar 70% dos seus investimentos e alocar para conservar o capital em renda fixa tradicional, CDB, LCI, LCA, fundos de curto prazo referenciado, mas ele pode aceitar colocar 30% do capital dele lá em ações, em renda variável, por exemplo. Ou então ele pode trabalhar com 80% em conservador e 20% em renda variável, 90% e 10%. Então, o investidor moderado é o investidor que ele tolera um pedaço da carteira dele, pode ter risco para aumentar um pouco a rentabilidade. E aí eu vou ter outro investidor, né, que é o arrojado. O investidor arrojado ele já pode trabalhar, né, em vários tipos de mercado e principalmente trabalhar mais forte essa renda variável. Ele não tem mais limite de concentração. E acima deles eu vou ter o investidor alavancado, que é o investidor que já opera com derivativos, né? Então, essas são as classificações de investidores que a gente tem. Então, esse questionário é para adequar o investidor ao produto. Para quê? Para depois o investidor, né, não jogar a culpa para a instituição financeira ou para o seu assessor de investimento, dizendo, olha, você recomendou um produto que não tinha nada a ver comigo. E na hora que ele abre a conta, ele vai preencher um questionário, ele vai fazer um formulário, e lá no formulário vai dizer qual é o nível de investidor que ele é, tá? Por incrível que pareça, tem investidores que mentem no formulário para poder ter acesso a diversos produtos. E o problema é que quando ele faz isso,
ele confunde a cabeça do gerente e confunde a cabeça do AI, que na hora que o pessoal vai olhar o cadastro, vai querer ofertar um produto para ele, esse produto não é um produto que vai agradar muito ele, por causa da questão da rentabilidade, da volatilidade, né? A questão de ser muito volátil. Então, é um Põe lá questionário... fora, amor. Oi? Ah, tá. Põe lá fora. Então, é um questionário que a pessoa tem que ter o maior cuidado na hora de preencher, tá? No Brasil, existem diversas regulações, tá? A principal é essa aqui, da CVM, que é a que atua na parte dos investimentos, tá? Então, é obrigatório esse investidor que hoje queira operar no Brasil, ele fazer uso do Sui Tablet. E a instituição financeira, ela é obrigada, por norma, tá? A fazer a aplicabilidade desse questionário. Gente, o que eu preciso saber sobre ele? Quanto tempo esse questionário dura? Tá? Segundo a norma da CVM, esse questionário tem validade de até 2 anos, tá? Ou 720 dias. Passou disso, ele tem que ser refeito, tá bom? Então, isso é um cuidado que vocês têm que ter para a prova, tá? Então, aqui a Sui Tablet, né? Ela é destinada, né? Antigamente, né? A instrução 554, né? Foi ela que passou a diferenciar os investidores de qualificados, tá? Investidores que conseguem alocar maior risco, tá? Ainda isso, não tem mais não, é só isso mesmo. Então, toda vez que vocês ouvirem essa palavrinha, vamos lá, anota uma observação aqui, deixa eu botar uma observação aqui para vocês, tá? Quando eu falo de Sui Tablet, ou melhor, API, avaliação do perfil do investidor, eu tenho que entender que trata-se de um questionário, tá? Onde seu objetivo é determinar o perfil de investidor, tá? Investidor. Tempo, prazo, duração, 720 dias, tá? Isso é o principal que vocês têm que ter para a prova. O que eu preciso saber sobre o API também? O API não quer saber quanto você pode investir. O API ele quer saber da onde vem a tua receita e qual é o teu grau de conhecimento acerca do mercado. Então, o API ele vai focar em perguntas sobre investimentos e horizonte de investimento. Ou seja, se o cara responder uma pergunta dizendo que ele vai deixar um recurso na instituição financeira acima de 2 anos, a instituição financeira já classifica ele como moderado, alavancado ou arrojado. Se ele disser que vai deixar por alguns meses ou menos de 1 ano, ele já é de cara, é conservador, tá? Então não vai poder aplicar de jeito nenhum em coisas conservadoras. Tranquilos? Aplicar em coisas agressivas. Já, senhores? Já. Tá. Eu vou só atender um telefone aqui, 2 minutos, já volto. Só ver aqui o que o pessoal está falando aqui e já vem. Voltei, rapidinho, tá? Então, vamos lá. Dúvidas aqui, senhores, sobre o API? Não. Não, né? Então, cuidem desse slide, desse quadro que eu botei aqui, dessa orientação, que é o que mais cai focado na prova de vocês, tá? Eu vou apagar aqui e aí a gente vai seguir para falar sobre as nossas próximas instituições, que nós já até comentamos um pouco, que são as nossas entidades fechadas de previdência complementar, né? Então, quando a gente fala das nossas entidades fechadas de previdência complementar, eu vou ter lá a previdência privada aberta, né? Que ela é comumente negociada, né, pelos bancos e seguradoras e pode ser adquirido por qualquer pessoa física e jurídica. E aqui eu vou ter uma observação para vocês, tá? Quando a gente fala de previdência privada aberta, hoje não é só banco e não é só seguradora
que vão negociar esse tipo de situação. Hoje, elas podem ser negociadas por corretoras, tá? Distribuidoras e também pelo agente autônomo de investimento. Então, quando vocês ouvirem aí que tem um escritório, né, de corretora, ou então tem um escritório de investimentos que atua, né, com esse tipo de produto, não estranhe, é normal, tá? Por exemplo, aqui na Finance, eu falei para vocês, é um escritório de investimento. Aqui eu também vendo previdência privada aberta, tá? Tem algumas ainda do banco de vocês e outras dos concorrentes, tá? Então, olha só, previdência fechada, tá? Essa previdência fechada que a gente vai trabalhar mais com aqueles fundos de pensão, né? Que são planos criados por empresas, né? E voltados exclusivamente para os seus funcionários, não podendo ser comercializados por quem não é funcionário daquela empresa, né? O fundo de pensão, senhores, ele pode ser público. Eu posso ter lá um RPPS, né, um regime próprio de previdência social da União, dos estados, do município. O cara tem que ser funcionário público para ter direito a esse fundo. Ou eu posso criar um fundo de pensão destinados a profissionais de uma mesma empresa. Exemplo, Banco do Brasil. Você passa no concurso, existe um fundo dos profissionais do Banco do Brasil. Correios, um fundo do Correio, dos profissionais de Correios. Petrobras, você passa no concurso, tem um fundo de aposentadoria dos profissionais da Petrobras. Mas quem é que pode fazer parte desse fundo de pensão? Só pode fazer parte desse fundo de pensão quem é profissional que atua nessas instituições, tá? Então, você vai ter lá fundo de pensão do Banco do Brasil, da Petro, da Caixa, do Correio e por aí vai, tá? Qualquer empresa pode ter esse tipo de situação. O critério é que o cara trabalhe lá. Tranquilo, senhores? Conseguimos entender a diferença entre um e outro? A privada está disponível para qualquer, né? Essa privada aberta está disponível para qualquer investidor que queira entrar, né? Pode ser qualquer pessoa física. Você vai lá com o seu gerente de banco, vai lá com o seu corretor de investimentos, seu assessor e faz um plano de previdência, tá? A fechada não. Você tem que ter o critério empresa, tá? Eu sei que alguém ia fazer pergunta. Sem dúvidas, vou seguir aqui. E a gente vai falar aqui sobre, né, a nossa entidade de previdência complementar, a fechada, né? Senhores, um resumo dessa norma, tá? Só para vocês entenderem o foco. Essa resolução 3792 é uma resolução do Conselho Monetário Nacional que fala que as entidades de previdência complementar, a EFPC, elas têm que obedecer mínimos de aplicação. Então, vai ter lá, olha, um fundo de entidade fechada RPPS tem que aplicar no mínimo tantos por cento do patrimônio em ações, tantos por cento em renda fixa, tantos por cento em fundos de investimento, tantos por cento em fundos imobiliários. Então, ela vai dizer lá quais são os graus de norma que ela pode atuar, e essa norma ela também traz uma outra coisinha interessante. Qual? Lembra que eu falei para vocês que um fundo de uma entidade fechada de previdência complementar, ela não podia investir em determinado produto. Vocês lembram qual era o produto que eu falei que ela não podia investir? Em ações. Não, ações pode. Qual era o produto? Vê se vocês estavam dormindo na minha aula. Eu poderia investir. Maria! Capitalização. A capitalização não é produto, é porcaria. Deixa eu ver o que mais. Mas eu tenho, tá? Qual é a pergunta, Paulo? Eu tenho capitalização E moeda na minha futura, carteira. né? Contrato. Moeda futura? Isso, Maria e o Alexandre acertaram. Ó, eu falei que capitalização é porcaria, mas é brincadeira. Eu tenho capitalização na minha conta, mas para aumentar a reciprocidade com o banco. Mas olha só, quando eu falo de entidades fechadas de previdência complementar, elas não podem operar justamente com isso que os nossos colegas falaram, futuros. Mas só que, lembra, é derivativos. Aí, dentro de derivativos, eu tenho futuro, termo, opções e swap. Eu não posso ter nenhum desses quatro, porque são situações de alto risco, né? Onde o investidor normalmente utiliza derivativo para fazer hedge ou alavancagem. E ele pode, né, tanto no hedge ou alavancagem, ter perda de patrimônio, tá? Então,
é por isso que é proibido para um fundo de previdência ter esse tipo de situação, tá? Tranquilo, senhores? Deu para entender? Então, para a prova, basta você entender que esse fundo ele pode fazer qualquer coisa. Uma entidade fechada de previdência complementar, ela pode investir em renda variável? Pode. Ela pode investir em ações, ela pode investir em BDR, ela pode investir em fundos de ações. Ela pode investir em renda fixa? Pode. Ela pode investir em CDB, LCI, LCA, Tesouro Direto, fundos de renda fixa, aí, fundos de referenciado DI, fundos de multimercado, dívida externa, FIP, etc, etc. Ela pode investir em fundos imobiliários? Pode. Ela pode comprar e vender imóveis também, ou alugar, tá? Mas o que ela não pode fazer é brincar com derivativos. Tranquilo, senhores? Não esqueçam disso, tá? Derivativos, tá? Essa turma não pode, tá? E aí, o que ela vai ter que observar? Ela vai ter que observar a segurança dos investimentos, a rentabilidade, a solvência, a liquidez e a transparência. Então, ela vai ter que perceber se tem liquidez dos investimentos, se tem solvência a instituição que ela está comprando. Ela vai ter que exercer suas atividades com boa fé, lealdade, diligência, tá? Então, essa entidade, né, esse entidade fechada de previdência complementar, vai ter que se preocupar com o dinheiro dos outros como se fosse o seu, tá? E ela vai ter que zelar por elevados padrões éticos, ou seja, né, nada de, eu vou pegar o dinheiro da Previdência e vou colocar no fundo que é do meu amigo. Não. Ou então vou levar para o banco onde meu primo trabalha. Não. Você tem que ter aqui um padrão ético, tem que ter termos profissionais para você fazer investimentos, tá? Adotar práticas que garantam o cumprimento do seu dever fiduciário em relação aos participantes dos planos. Então, normalmente uma entidade fechada de previdência complementar, ela vai contratar um auditor atuarial, esse auditor atuarial, ele vai medir a expectativa de vida do pessoal do plano, esse plano vai ter que pagar os benefícios, vai ter que pagar as pensões, vai ter que pagar tudo bonitinho, como manda o figurino. Então, ele não vai poder sair de nenhum desse tipo de situação, tá? Então, é bem básico essas informações, tá? Hoje tem concurso, tá? Para algumas instituições, para você que é CPA 20, fazer, e o salário é até interessante para você trabalhar dentro de fundos de previdência de regime RPPS, tá? Então, fiquem ligados aí que de vez em quando sai um concurso e exige que você tenha uma certificação, tá? Então, esse plano, esse fundo também é um pouquinho caro, tá? Porque quando a gente fala desse fundo, nessa previdência complementar no meio RPPS, ela vai ter que ter um administrador estatutário, tecnicamente qualificado, então vou ter um pessoal lá que tem que entender de investimentos, né? Ele vai ter que ter uma diretoria executiva, um diretor financeiro, um diretor administrativo, e eu vou ter que ter membros de conselho derivativo. Como é que funciona esses membros de conselho, né? Para vocês entenderem. Normalmente, esse conselho que vai aprovar, né, as aplicações desses fundos, eles são 2 membros, tá? No caso, se for do Estado, né, da Prefeitura, né, vão ser 2 membros, eu vou pegar da Prefeitura, seriam 2 membros da Câmara Municipal, tá? Seriam 2 membros, né, da Ativa, né, ou seja, 2 funcionários públicos que estão na Ativa, 2 membros, né, que são aposentados, tá? E 2 membros, tá, de profissionais de mercado. Então, são chamados profissionais de mercado de renome, tá? Para se fazerem parte, né, desse arcabouço, tá? Isso não cai em prova, é só para vocês terem uma ideia de como funciona, tá? Esses 2 membros de profissionais que vêm de mercado, eles são convidados, eles não precisam se passar em concurso, tá? Mas o resto tudinho, o administrador, a diretoria, os membros, superintendente, tudo tem que estar registrado em concurso público, tá? Então, é uma outra fonte que vocês podem também atuar como certificado CPA 20, tá? Então, qual é o ponto fraco desse fundo? O ponto fraco é a demora. Até reunir esse conselho deliberativo para poder aprovar uma aplicação, pode ser que já passou do horário de entrar, ou então de sair, tá? Então, a demora aí, nesses casos, é que mata, tá? Aos membros do comitê, eles vão ter que ter um assessoramento, né?
que atuem diretamente com investimentos, tá? E a todos os demais empregados, né, diretamente responsáveis pela aplicação de recursos, né, eles vão ter que ter conhecimento acerca do mercado. Então, também é exigido que os profissionais que trabalham nesse fundo tenham certificação de mercado. Normalmente é CPA 10 ou CPA 20. Na aplicação dos recursos da entidade fechada de previdência complementar, deve identificar e avaliar e controlar os riscos. Então, aqui é que começa a situação. Qual? Essa entidade EFPC, ela vai ter que contratar, tá, agências para fazer o rating das operações, monitorar os riscos, tá? E também vai ter que contratar bancos ou normalmente é banco para fazer a custódia, tá? O relatório de custódia das suas operações. Então tudo isso é obrigatório, tá? Deve avaliar a capacidade técnica e evitar possíveis conflitos de interesse. Aquele negócio que eu te falei, não pegar o dinheiro desse negócio, colocar lá no banco onde o primo trabalha, colocar lá numa instituição que é da família, para evitar determinados conflitos de interesse, tá? Normalmente, os RPPS estão minados de conflitos de interesse, tá? Principalmente políticos, né? Então, você que quer trabalhar no meio público, né, vai ter que se acostumar com isso aqui, tá? Mas a norma diz que é proibido, tá? Mas no Brasil, tudo que se escreve não se cumpre, tá? Vedações, o que ele não pode fazer, né? Ele não pode atuar como instituição financeira, tá? O que seria instituição financeira? Eu não posso pegar o dinheiro da entidade fechada de previdência complementar e ficar emprestando como se fosse um empréstimo. Não, é proibido. Mas a resolução, ela permite com que eu faça empréstimos com recurso que está dentro do fundo de pensão para os funcionários, tá? Ou aposentados, tá? Realizar operações de crédito com suas patrocinadoras, ou seja, eu não posso pegar o dinheiro que está lá dentro e de repente é o governo do estado que coloca o dinheiro, eu não posso fazer empréstimo para ele, proibido, tá? Prestar fiança, aval, aceite ou cobrigar-se de qualquer forma, aplicar em ativos de modalidade não prevista nessa resolução, ou seja, um ativo, eu falei para vocês, não pode operar com derivativos, tá? Aplicar os recursos em títulos de valores imobiliários de companhia sem registro na CVM. O que significa isso? Lembra que eu falei para vocês no início da aula, né? Existem instituições, existem bancos que abrem, que são sociedades anônimas, mas não têm ações negociadas na Bolsa de Valores. Então, eu não posso, por exemplo, comprar uma ação de uma empresa que não tem ações negociadas na Bolsa. Isso aqui ele não permite. Aplicar recursos de companhia que não estejam admitindo a negociação de segmentos de novo mercado ou Bovespa+. Ou seja, se a companhia que atua lá na Bolsa ela não tenha nenhum segmento de governança, esse fundo não pode atuar, não pode comprar. Aplicar recursos de títulos e valores imobiliários em companhias sem registro na CVM, ou seja, debêntures e notas promissórias. Aplicar recursos em companhias que não estejam admitidas à negociação desses segmentos também. Então, se eu tiver, por exemplo, uma empresa, que é uma empresa SA, que emite debêntures, mas ela não está com ações negociadas na Bolsa, eu não posso comprar. Exemplo, vocês sabiam que a Bemol, que é uma empresa aqui do estado do Amazonas, ela emite debêntures para captar recursos para fazer suas operações? Eu posso comprar as debêntures dela, sendo investidor, tá? Pessoa física. Eu posso comprar ela sendo investidor qualificado, sendo investidor profissional, fundo de investimento, etc. Mas, se eu fosse uma entidade fechada de previdência complementar, eu não poderia comprar porque a Bemol não tem ações na Bolsa. Deu para entender a diferença? Tranquilo? Vou imaginar que vocês entenderam, vocês ficaram caladinhos aí. Repete, Paulo, por favor. Entendi. Entendeu, né? Então, por exemplo, voltando aqui, o que eu posso fazer? A Bemol, que foi o exemplo que eu dei aqui, que é do norte do estado, ela pode emitir uma debênture, ela emite uma debênture, mas esse fundo de previdência complementar não pode comprar, porque a Bemol ela não tem ações negociadas na Bolsa de Valores. Então, para não ter ações negociadas, ele fica vetado de comprar essas ações, tá? Então, assim, a priori, eu nunca vi esses outros níveis de pergunta na prova de vocês, mas os derivativos já. Por enquanto, fixa na cabeça de vocês que não há cobrança não pode atuar com derivativos. E vamos nós, tá? Último assunto desse primeiro módulo, para a gente mudar aqui para o segundo, a gente vai tratar sobre a Anbima. Quem é a Anbima? A Anbima ela é uma autorreguladora.
ela é uma autorreguladora. E aqui já começa uma diferença de prova. Então, é lá, CVM é o regulador do mercado. Tudo que trata sobre investimentos, CVM regulamenta. E a Anbima, ela é o autorregulador. Tá? Em outras palavras, isso aqui é privado, e isso aqui é público. Então, você tem que tomar muito cuidado na hora que você for fazer uma prova e você tem que atentar para o seguinte quesito. Quem é a norma que tem maior peso? Vai ser a norma da CVM. A Anbima ela vai criar normas com uma finalidade. A finalidade da Anbima criar normas é para complementar o que já existe no mercado. Então, por exemplo, a CVM ela tem um normativo que é para fundos de investimentos, que é a instrução CVM 409 e 555. São as instruções que nós vamos estudar para fundos, tá? Mas a Anbima, ela pode complementar essas instruções, ela pode exigir mais coisas dos seus participantes. Então, a primeira situação que eu quero que vocês entendam é, a Anbima, ela complementa as normas em vigor, tá? A segunda situação que cai em prova, e eu quero que vocês entendam para a Anbima, tá? Mas antes eu vou fazer uma pergunta para vocês. Toda pessoa que trabalha no mercado financeiro ou de capitais é obrigado a tirar a certificação Anbima? Quem falou não? Quem falou não? Jameson, foi tu que falou, foi Jameson? Eu ia falar, eu acho que sim, mas surgiu uma dúvida aqui, eu decidi não responder. Ah, tá. Vamos lá de novo. Todo profissional que atua no mercado financeiro de capitais, ele é obrigado a tirar a certificação Anbima? A resposta Eu é creio que sim. Eu acho que sim, que é um certificado, né? não. A resposta é não. A resposta é não, mas tem um motivo. Qual? Eu só vou ser obrigado a me certificar na Anbima se a minha instituição, onde eu trabalho, for filiada a ela. Exemplo, o Bradesco é filiado à Anbima? Sim. Então, todos os profissionais do Bradesco têm que ter certificação. O Itaú é filiado à Anbima? É. Então, todos os profissionais do Itaú têm certificação Anbima. Deixa eu ver aqui mais. Santander é filiado à Anbima? É. Então, todos os profissionais do Santander têm que ter filiação Anbima, tá? A Genial, que é a corretora onde eu atuo, ela é filiada à Anbima? É, então todos os profissionais têm que ter Anbima. A Finance Academy, ela é filiada à Anbima? Não. Então, eu não tenho exigência de ter a certificação Anbima, tá? Aí, no caso, eu tenho que ter exigência que é a da lei. Para eu trabalhar, eu tenho que ter um corte, tá? Mas se eu filiar a Finance Anbima, que é um dos projetos que eu estou querendo fazer, aí eu vou ser obrigado a ter que ter CPA10, CPA20, CEA, etc, tá? Então, assim, primeira pergunta de prova que eu já vi cair, vocês vão ver aí vários simulados, tá? É sobre a obrigatoriedade, tá? Só é obrigado a tirar a certificação Anbima aquele profissional que atua numa instituição financeira que é filiada a ela. Se não tiver, essa instituição não for filiada, não há obrigatoriedade. Tranquilo, senhores? Tranquilo. Tranquilo. Então, olha lá, regulador privado, tá? Então, olha só, o que a Anbima vai fazer? Né? A Anbima ela vai representar e assistir tecnicamente, juridicamente, os seus associados, tá? Em assuntos de interesse do mercado financeiro de capitais. Então, imagina só. Vamos supor um exemplo. Não sei se vocês... Eu gostaria... Vou dar um conselho para vocês. Vocês que vão se tornar profissionais do mercado financeiro e já são profissionais do mercado, se inscrevam no site da Anbima para vocês ficarem recebendo cursos, se inscrevam no site da Anbima para vocês participarem de palestras online. A Anbima fez uma palestra ano passado, acho que foi em novembro, dezembro, que foi o encontro da Anbima, Summer, uma coisa assim. Eu participei dessa palestra online e achei muita coisa interessante. Uma das coisas que a Anbima está falando sobre o mercado financeiro de capitais, que é extremamente relevante, e eu concordo. Eles estão estudando, junto com a CVM, uma maneira de punir os youtubers e certificá-los
acerca dos assuntos sobre o mercado financeiro. Por quê? Não é simplesmente eu abrir um canal no YouTube, conheço um pouquinho e aí eu fico lendo o livro daqui ou falando experiências minhas sobre o mercado financeiro e eu vou induzir as pessoas a investir no mercado. Não é assim. Então, a Ambima ela quer profissionalizar isso, que em outros países já é, e quer punir os caras que agem de má fé nesse mercado, que eu acho correto. Então, eles já estão levantando essa pauta de como fazer isso, junto com os órgãos reguladores. Então, é uma coisa que vai beneficiar todo o mercado, porque a gente sabe que tem muito malandro por aí. Né? Segundo, desenvolver gestão de perante as autoridades competentes, né, sobre assuntos, né, inerentes aos seus associados. Então, por exemplo, se a Ambima achar interessante, né, levar alguma pauta, né, para a CVM que beneficie todo o mercado, ela vai levar. Então, ela vai representar os seus profissionais, os seus filiados diante do mercado, tá? Incentivar relações entre instituições que operam nos mercados financeiros e capitais. Graças a isso, né, hoje, né, nós podemos ver uma maior interação entre bancos e corretoras. Então, a gente consegue ver, por exemplo, bancos e corretoras cada vez mais alinhados, trabalhando e oferecendo produtos do mercado financeiro. Antigamente, havia assim, um certo receio, né? As corretoras não trabalhavam tanto com o banco não trabalhava tanto com corretora, e existia uma prática ruim no banco. Quando o investidor transferia recursos do banco para as corretoras, os bancos normalmente bloqueavam as contas, né, para não fazer esse tipo de transferência, ou o banco colocava o cara como indício de lavagem de dinheiro, tá? Uma coisa bem chata que se fazia para impedir que o dinheiro se movimentasse do mercado para o outro. Hoje é muito difícil você ver isso, tá? Até porque os bancos, a maioria deles tem produtos dentro da corretora e a corretora oferece para os seus clientes. Por exemplo, aqui na Genial, eu tenho um fundo que é o Tarpon, que o seu administrador é o Santander Select, né? Então, está aqui dentro. Tá? Eu tenho, por exemplo, uma previdência que é da Icatu, mas o administrador é o Bradesco. Tá? Então hoje já está muito diferente esse cenário. Tá? Olha aqui, amparar os legítimos interesses do mercado financeiro de capitais perante os poderes públicos, tá? Visando o desenvolvimento, bem como o desenvolvimento das instituições que neles operam. Então, a Ambima vai procurar, né, formas legítimas, né, de trazer o interesse do mercado financeiro perante os poderes públicos. Então, ela vai tudo que for pauta, que for necessária para melhorar, né, o lado do profissional do mercado e das instituições, ela vai levar lá o poder público, que pode ser os senadores, o Congresso, pode ser a própria CVM, o próprio Banco Central, para tentar melhorar ou desenvolver alguma coisa que no mercado internacional já é feita e desenvolver aqui dentro do Brasil. E assim nascem os normativos, né? Assim vieram o Suitability, assim vieram o Basileia 2, Basileia 3, tá? Manter o intercâmbio com entidades nacionais e internacionais. A Ambima faz muito isso. Então, a maior parte, né, dos assuntos que são ministrados nas certificações financeiras hoje pela Ambima, que são CPA 10, CPA 20, CEA e as outras, né, CGA e CFPO, elas são oriundas, tá? Esses assuntos são oriundos de temáticas que já são abordadas no mercado internacional. Então, tem sempre esse convênio. E por isso que eu falei para vocês, se inscrevam lá no site da Ambima, para vocês participarem dessas palestras. Vem muita gente de fora, vem muita gente com alto gabarito da palestra online lá, nesses eventos. Que um deles foi o Ambima Summer, foi a primeira versão, foi ano passado, e que é de grande valia para quem está trabalhando no mercado financeiro, tá? Estabelecer princípios éticos a serem respeitados pelos associados que exercem o exercício das suas atividades. Então, a Ambima ela vai se preocupar muito lá com essa parte de exercício da parte ética. Então, a gente vai estudar. A Ambima ela tem alguns pilares de atuação. Então, ela vai ter lá um pilar voltado para a educação, um pilar voltado para autorregulação e um pilar voltado para essa questão de certificação. Então, ela vai ter esse trabalho, essa preocupação toda com os senhores, tá? Na relação de profissional, educação e mercado, né? Então, um profissional bem capacitado, bem educado, bem atento às normas e às mudanças que acontecem, ele vai ser um bom
assessor para o seu cliente na tomada de decisão, tá? Então, pensem vocês que estão a nível de CPA 20, vocês vão assessorar os clientes, vocês vão ter que dizer para ele quais são as melhores alternativas de investimento e vocês vão ter que atuar, né, dentro da legalidade, principalmente dentro da integridade, sempre falando para ele acerca dos riscos que podem ocorrer, tá? Então, um dos códigos da Ambima, que nós vamos ver aqui de resumo, que a gente vai detalhar isso mais lá na frente, é o código da Ambima de ofertas públicas e distribuição e aquisição de valores mobiliários, tá? O que esse código vai abordar? Ele vai dizer para a gente como é que é feita uma oferta pública, tá? Ele vai dizer para a gente como é que você, investidor, vai adquirir um valor mobiliário e quem são as instituições que vão distribuir isso no mercado e quais são as regras que elas têm que respeitar, tá? Todo o código da Ambima, ele vai estar se preocupando com isso aqui, ó. Aumento, né, do mais elevado padrão ético, né, e consagração da institucionalização práticas equitativas no mercado financeiro de capitais. Ou seja, ela vai sempre estar preocupada em elevar o padrão ético dos participantes para que os participantes se respeitem no mercado, tá? Gente, o mercado financeiro ele não é fácil de trabalhar, ele é um mercado muito difícil. Vocês vão trabalhar em instituições que talvez vocês se enojem. Por quê? Vocês vão estar vendo profissionais roubando clientes de outros profissionais, vocês vão estar vendo profissionais derrubando outras pessoas porque eles querem receber uma comissão maior, eles querem receber um rebate de meta maior, então vai ter sempre uma coisa desleal no meio. Mas, se for pego, tem punições, tá? E as punições são bem severas, principalmente até a perca de uma certificação financeira, tá? Concorrência leal, ou seja, as pessoas que atuam no mercado vão ter que se respeitar e vão ter que concorrer de forma leal. Não é porque eu trabalho numa corretora que eu vou ficar detonando o banco, não é porque eu trabalho no banco que eu vou ficar detonando corretora. Ou não é porque eu trabalho num e no outro eu vou ficar induzindo o cliente a aplicar no meu peixe porque eu acho que o meu peixe é melhor e lá no banco não tem nada. Por exemplo, eu tenho um cliente que chegou comigo, tá? Ele tem conta em vários bancos, tá? Inclusive no banco da maior parte dos alunos aqui desse curso, e ele chegou comigo, Paulo, o que tu acha desses investimentos aqui? Eu resgato, saco ou deixo? Aí eu fui bem ético com ele, eu disse, olha, eu não vejo nenhum problema nesses investimentos. Então, dentro do teu perfil, eu recomendo que você continue com eles lá. E ele continuou, tá? O que ele fez comigo? Eu não sei se esse foi o teor, né, que fez com que ele gostasse do nosso trabalho. Ele começou a alocar novos recursos e deixou a carteira dele nos bancos. Continuou lá com os seus recursos no banco, tá? E aquilo que não foi legal, eu disse para ele, ó, tem coisa melhor, dá para a gente trocar. Mas foi assim, tipo, 5, 10% da carteira dele, né? Então, assim, eu não gosto de atuar de forma desleal, né? Acho que é por isso que eu ainda sou liso, né? Porque eu atuo de forma assim, penso nos outros. A padronização dos procedimentos, tá? Então, todos os procedimentos, como você vai colocar um fundo de investimento no mercado, como você vai fazer um IPO, vai ser igual para cada participante da Ambima, não vai haver diferenciação. Tá? O estímulo adequado para o funcionamento da distribuição de produtos de investimento, a gente vai ter um estímulo adequado e vai ter algumas coisas que vão ser de efeito para o investidor. Como? Eu não posso prometer rentabilidade. Jamais você pode prometer uma rentabilidade para o investidor. Quem é profissional do mercado, quem já é investidor, sabe que você não tem como dizer para o investidor, eu vou te dar 1% ao mês, 2% ao mês, 3%, 10% ao mês, porque quem determina esse volume é o mercado. O mercado que determina isso, não a gente. Tá? Eu não posso iludir o meu investidor, eu não posso mentir para ele. Então, tudo isso está dentro de um padrão ético aqui na parte de distribuição. A transparência no relacionamento com os investidores de acordo com o canal utilizado, característica dos investimentos, tá? A qualificação das instituições de seus profissionais, ou seja, as minhas instituições elas têm que ser certificadas, os profissionais também, para atuar na distribuição de produtos de investimento. Então, volto a repetir, se a tua instituição é filiada à Ambima, o banco se certifica, você também. Se o banco é filiado à Ambima, ele atende às normas da Ambima e você também. Então, e por isso que é obrigatório isso. Vai chegar uma época, senhores, que os bancos não vão mais tolerar as pessoas que estão trabalhando sem certificação, porque ainda existem, né? E vai botar o pessoal para a rua. Vai botar o pessoal para a rua. Por quê?
Já tem menino que está com 19 anos, saiu do ensino médio, já tirou a CPA 10 dele. O cara entrou na faculdade com 20 anos, já tem a CPA 10 e a CPA 20. Então, já tem uma turma aí no mercado que já está pronta para trabalhar, entendeu? Então, é aquela situação. Não se enfie, né, em amigo, que na hora de a norma bater na porta, não vai ter amigo que vai proteger o teu emprego, não, tá? Então, se certifiquem, não deixe para depois, tá? Então, o código da Ambima, tá? A Ambima sempre vai dizer também para quem se destina os códigos, né? Então, nesse caso, vai se destinar para todo tipo de banco, banco múltiplo, comercial, investimento, desenvolvimento, corretoras, distribuidoras de títulos e valores imobiliários, assim como administradores, fundos fiduciários, gestores de recursos de terceiros e que distribuem seus próprios fundos de investimentos, administradores fiduciários, gestores de recursos de terceiros e etc. Então, todo mundo que vai ser destinado ao código, a Ambima coloca aqui, né? Lembrando que obedece, é obrigatório obedecer quem se filia, tá? Instituições participantes devem exercer com boa-fé, transparência e diligência, tá? Esse princípio aqui cai na prova de vocês, diligência. O que é diligência? Diligência é justamente o que está escrito aqui no artigo 2º dessa norma da própria Ambima, tá? E diz assim, ó, é cumprir todas as obrigações devendo empregar no exercício das suas atividades o cuidado que toda pessoa prudente e diligente costuma dispensar na administração dos seus próprios negócios. Ou seja, você ser diligente como profissional é você olhar para o cliente e ver, pô, o cara está aplicando na minha instituição financeira. Ele tem recursos, só que ele não tem o conhecimento. Às vezes ele tem um conhecimento, mas ele não tem o tempo para acompanhar os recursos, né? Então, o que você vai fazer? Pô, o cara não tem conhecimento, eu vou dar um alerta para ele. Olha, senhor, eu acho que esse investimento que o senhor está investindo aqui, ele fugiu um pouco do seu API. Ele não está muito enquadrado, ele vai ter um pouco mais de risco. Volatilidade do seu suporta esse tipo de situação? Aí ele vai dizer se sim ou não. Se disser que sim, vai ter que refazer o API dele com um risco maior. Se disser que não, ele vai ter que cancelar a operação, tá? O senhor tem conhecimento, mas não tem tempo para acompanhar o mercado. Não é melhor colocar uma coisa que seja mais volátil, menos volátil, uma coisa que dê para o senhor ter mais uma tranquilidade? Então, você vai ter que atuar dessa forma, se preocupando, né, com o recurso do terceiro como se fosse seu. Por isso que você vai ser dirigente, tá? Nortear a prestação de atividades, né, pelo princípio da liberdade de iniciativa e livre concorrência, ou seja, toda instituição financeira é livre para criar qualquer produto, desde que respeite as normas em vigor, tá? E pode concorrer no mercado de forma livre, tá? E respeitando os critérios que são adotados por ele, tá? Não existe essa de concorrência desleal no mercado, tá? Tudo é passível de punição caso isso aconteça, tá? Tranquilo, senhores? Estão dormindo ainda ou estão acordados? Acordado. Que bom. Então, vamos lá, evitar qualquer práticas que infringem esse código, ou seja, eu não posso prometer rentabilidade para o meu cliente, que isso não existe. Eu não posso mentir para o meu cliente, tá? E tudo que eu fizer, tudo que for falar para o meu cliente tem que estar dentro de um regulamento ou dentro de um prospecto. Eu não posso fugir disso. Adotar condutas compatíveis com o princípio de idoneidade moral e profissional. O que seria você ser idôneo moral? Você ser ético, você ser transparente, ser verdadeiro e profissional. Profissional é eu não querer sacanear os próximos, os outros que trabalham no mercado financeiro, porque eu quero tudo para mim, tá? A gente sabe que no mercado há uma concorrência forte, uma concorrência pesada, mas você tem que ser leal ao ponto, tá? De falar que no mercado financeiro tem outras instituições que são boas também, tá? Evitar práticas que possam vir a prejudicar a distribuição de produtos de investimento, especialmente no que tange aos deveres e direitos relacionados a atribuições específicas de cada instituição participante. Então, eu, como um profissional, eu tenho que me preocupar em vender bem o produto, em explicar bem as condições do produto, para que o cliente depois ele não se frustre. Quer ver um exemplo? É fácil vender seguro hoje? Qualquer cliente que entra no banco, você consegue vender seguro? Pessoal que é do Não banco sei. aí. Hã? Trabalho em banco. Pessoal que trabalha em banco aí, consegue vender seguro? Fácil, fácil? Não, com certeza não. Consegue vender Tem que- capitalização fácil, fácil?
É o meu produto predileto, capitalização. Mas consegue vender fácil? Fácil? É mais ou menos. É. Mas por que é mais ou menos? Porque lá na frente, lá atrás, existiu um profissional que vendeu errado o produto. Ele não conhecia o produto, prometeu coisas sobre o produto e que o produto não podia atingir. E aí gerou uma frustração no cliente e hoje as pessoas não fazem. As pessoas têm medo de fazer seguro, e seguro é uma coisa boa. Isso mesmo. Por que as pessoas têm medo? Porque elas acham que estão pagando o seguro para não usufruir. Mas espera aí, se acontecer alguma coisa de emergência com você, se acontecer alguma situação ruim, né? Você vai precisar de um dinheiro extra. E se você não tiver o dinheiro extra, o seguro ajuda, entendeu? Então é muito importante seguro. Por exemplo, eu peguei Covid, né? E graças a Deus que eu tinha plano de saúde e seguro, tá? Senão eu estava lascado, tá? Plano de saúde e seguro, senão eu estava frito, tá? E outra coisa que é legal, capitalização. Capitalização. Qual é o erro que as pessoas vendem, fazem, cometem quando vão vender capitalização? É dizer para o cliente que ele pode resgatar a qualquer momento, sem falar para o cliente que há o abatimento, a redução, né? Então, esse é que é o principal erro da capitalização. E E Qual vendem Paulo, como investimento. Oi. Como também fosse render como na poupança, caderneta de poupança. As pessoas vendem como não é poupança. Não é As uma pessoas poupança. vendem como poupança, A que vai Uma render. reserva. A capitalização, Não vai ter rentabilidade. a capitalização é uma reserva financeira que rende pouco, mas que é um título de sorteio. Ou seja, quem está preocupado em botar em capitalização é aquela pessoa que joga na Mega Sena. Entendeu? Mas só que as pessoas venderam isso errado. Outra situação que as pessoas vendem errado em capitalização, que eu não concordo, existem algumas instituições que elas fazem renovação automática, né? Se vencer o plano, acabou. Você liga para o cliente e pergunta se ele quer continuar. Você renovar automático, você também gera essa frustração e o cliente pode, inclusive, processar a instituição. E ele ganha, tá? E ele ganha, e com razão. Então, existem coisas que o mercado faz por gula que às vezes prejudica o produto. E é isso que a Ambima quer combater, entendeu? E ela pode multar as instituições que fazem essas coisas, tá? Não essa parte de capitalização e seguro que está na praia dela, mas dos fundos de investimento sim, tá? Vamos lá. Então, a Ambima também vai ter um código para fundos de investimentos, tá? Que esse código para fundo de investimento, ele vai estar antenado com a instrução de fundos, na instrução CVM 555 a 409. Então, a gente vai ter aqui a ideia de como se aplicar, né, as características para esses fundos. A gente vai ter que entender que o investidor ele tem que ter acesso a alguns documentos, né? Então, todo investidor de fundo de investimento, e aqui eu vou cantar uma diferença para vocês. Existem fundos de investimentos que são feitos no balcão e existem fundos de investimentos que são operados na Bolsa de Valores, tá? Os fundos de investimentos que são operados na Bolsa de Valores, o cara, se ele comprar no mercado secundário, ou seja, entrar lá e comprar de outro investidor, ele não vai ter acesso a isso aqui, ó. Política de investimento, ele não tem prospecto, tá? Os fundos que são operados lá na Bolsa, eles só vão ter prospecto quando é feito o IPO, ou seja, a primeira oferta, tá? Agora, se o fundo for operado em balcão, se é aquele fundo comumente que a gente utiliza em banco, curto prazo, referenciado, renda fixa, dívida externa, ações e multimercado, esses fundos, você vai ter que entregar essa documentação prospecto que tem lá. Tá? Então, assim, falando só de fundo de investimento, sem ser os fundos de bolsa, tá? Então, vamos lá. É obrigatório o investidor receber a política de investimento, porque a política de investimento vai dizer para ele qual é o nível de gestão que esse fundo tem, a classificação de risco do fundo, tá? As condições de aplicação e amortização, né? Então, a classificação de risco do fundo vem do prospecto. As condições de aplicação, resgate e amortização vem do regulamento. Então, o investidor tem que saber, olha, esse fundo, a aplicação mínima é R$1.000, né? Se você quiser fazer movimentação mínima, no mínimo 100. Se você quer resgatar, pode resgatar X. Ou então é um fundo fechado, só pode resgatar como término, ou então um fundo aberto pode resgatar a qualquer momento. Então, lá no regulamento. Limites mínimos e máximos de investimento de valores mínimos de movimentação do fundo, também vem no regulamento, e taxa de administração. Eu sempre vou ter que falar para o cliente a taxa de administração, performance e demais taxas que são utilizadas e cobradas no fundo, tá? Então, isso aqui vem no regulamento.
Mas quando o cara, por exemplo, aplica em um fundo de investimento imobiliário ou então no ETF, né, que são fundos que estão sendo negociados lá na Bolsa de Valores, ele não tem essa informação no ato da adesão. Ele vai ter que procurar depois essas informações em sites especializados, inclusive no próprio site da Bolsa de Valores, para saber quais são as taxas que são negociadas. Então, essa regra só muda para esses fundos que são negociados em bolsa, tá? Mas tem como saber, tá? Então, senhores, é obrigatório isso, tá? Vamos seguir aqui. Eu tenho que ter avisos obrigatórios no prospecto, tá? Aqui, ó, obrigatórios, né? Observando as regras de publicidade da Anbima, tá? Que são anexos nos códigos. Esses avisos obrigatórios para fundos de investimento, normalmente assim, esse investimento não conta com FGC. Então, quando você aplica no fundo de investimento, você não tem fundo garantidor de crédito. Qual é o que possibilita com que um fundo de investimento seja seguro? A diversificação. Quanto mais diversificado o fundo for, melhor, tá? Ou seja, aplique em vários ativos, tá? Outro aviso obrigatório que tem que estar no prospecto, tá? O fundo de investimento ele não conta com garantia do gestor, do administrador e do custodiante, ou seja, a rentabilidade lá ela vai ocorrer de acordo com o mercado, né? Então, se você está num fundo, por exemplo, que é de renda fixa, é um referenciado DI, ele vai pagar para ti a variação do CDI. Hoje o CDI ele rende 0,77% ao mês, né? Se o Banco Central continuar aumentando a taxa de juros, o CDI vai continuar aumentando o seu valor. Mas se de repente o Banco Central disser assim, não, eu não quero mais a taxa de juros alta, agora é para baixar a taxa de juros. Aí o Banco Central reduz a taxa de juros, volta a ser 0,25% ao mês. Você vai ganhar 0,25% ao mês de CDI. Aí você vai ter que pensar o seguinte, tem risco o fundo? Tem. Qual é o risco? É o risco de mercado. Uma hora ele tem uma taxa, uma outra hora ele tem outra. E quem é que vai definir isso? É um agente regulador de mercado, não é você, não é a instituição. Então, você tem que deixar isso claro para o cliente, tá? Referência ao local de acesso aos documentos do fundo. Então, por exemplo, hoje, com a digitalização das coisas, né, normalmente você recomenda o fundo de investimento e o investidor faz no celular, né? Mas você tem que dizer para ele que ele pode acessar o site do banco e ele tem que ler, obrigatoriamente ele tem que ler o regulamento, o prospecto, o termo de adesão. Qual é o maior problema que eu encontro hoje com essa digitalização dos processos? É que o investidor, ele entra lá na plataforma da instituição, ele olha lá, esse fundo está pagando 7% ao mês, eu quero ele. Aí entra lá, esse fundo está pagando 1% ao mês, eu quero ele. Pá. Aí ele entra. Aí não lê o regulamento. Aí ele não lê no regulamento, aí lá está escrito, esse fundo trabalha com criptomoedas. Então ele tem alto risco de volatilidade. Aí não lê. Aí, pô, enquanto está positivo, ele está lá, feliz da vida, né? Começa a dar negativo, ele começa. Essa instituição é uma merda, aquele profissional não presta, vocês estão roubando meu dinheiro e não sei o quê. Aí você pergunta, você leu o regulamento? Não, não li. A obrigação era sua ler. No momento que o cara assina digitalmente, no momento que ele assina o termo no papel, a responsabilidade é dele, entendeu? Então, você tem que sempre frisar que ele tem que ler o regulamento, tá? Mesmo frisando, o cara não lê, tá? Então, isso aqui é importante para as nossas instituições, tá? É uma proteção também para nós, profissionais de mercado, fazer esse pessoal ler. Outra coisa que a Anbima trabalha é esse programa de certificação continuada. O que seria esse programa de certificação continuada? A Anbima ela tem um site que é cheio de cursos que vocês podem fazer, tá? E a ideia é fazer com que o profissional do mercado esteja todo o tempo evoluindo acerca das novas práticas. E também a certificação de vocês não é eterna, né? Por exemplo, quem não é filiado à Anbima, como é o meu caso, a cada 2 anos eu tenho que fazer a prova de novo. Você faz um curso de reciclagem, aquele negócio todinho, e aí você retira a certificação. Quem é profissional de banco, a cada de 5 em 5 anos tem que renovar a certificação, tá? Renovar, porque as coisas vão mudando. O mercado financeiro é dinâmico, muda uma regra, muda uma norma, né? Esse ano, quase que a gente vê uma mudança forte na questão tributária dos investimentos e ainda está em pauta. Pode ser que saia ou não, né? Então a gente vai ter que aguardar os cenários que ainda vão vir. Eu espero que não saia, tá? Porque vai prejudicar muito a indústria. Então, aqui,
Eu tenho que possuir aqui um código de ética, que eu tenho que respeitar. Existe um código de ética para o profissional Ambima. Eu tenho que ter, como profissional, ter uma reputação ilibada. Verificar se os profissionais tenham sido inabilitados, né, para o exercício de cargo em instituições financeiras, tá? Ou seja, para você atuar hoje numa instituição financeira, você não pode ter um nome sujo, você não pode se envolver com pendências judiciais, etc, 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 tá? Pendências judiciais vocês podem até ter, caso assim, por exemplo, você moveu uma ação com uma pessoa que, vamos dizer assim, você movimentou a ação, né? Você estava na sua, vamos dizer assim, na sua razão, procurou um advogado e fez o processo, fez a ação. Não tem problema nenhum. O problema é alguém fazer uma ação contra você, entendeu? Por você ter agido de forma ruim em alguma situação. Isso aí pode prejudicar vocês, tá? Então tem que tomar cuidado. Entidade sujeita ao controle e fiscalização, tá tudo bonitinho. E outra coisa que pode borrar aqui a questão de cargos em instituições financeiras, por exemplo, a gente vai estudar uma norma aqui, que é a Circular 3461, né? No caso dos diretores de instituições financeiras, eles podem ser bloqueados, né? Caso eles não cuidem, né, de certos aspectos de controle interno. Então, a gente vai ver isso aqui na norma, mas o peso maior é para eles, tá? Não é para o funcionário, tá? Vamos seguir aqui, tá? Então, empenhar-se, né, permanentemente para o aperfeiçoamento profissional. Isso aqui é interessante. Todo profissional ele tem que se qualificar. Você não pode esperar pela instituição, tá? Se você gosta do mercado financeiro, você tem que correr atrás, tem que se certificar, tem que estudar, tem que procurar ser o melhor. Gente, tem muito salário bom no mercado financeiro e tem pouquíssimos profissionais bons, tá? Você que estão indo no banco, como eu falei para vocês quando eu cantei a pedra no início desse curso, tira a CPA 20, faz o CEA, mas procura tirar a CFP, né? Que é a de planejador financeiro. Vocês vão ver as portas que isso vai abrir para vocês dentro do banco, tá? Vocês vão ter um outro naipe de atendimento, um outro naipe de pessoas, vai ser um padrão mais elevado. Tem CFP que tira 15, 20 mil reais por mês, tá? Então, estudem, tá? Ó, manter os elevados padrões éticos, né? Adotar as principais práticas de transparência no mercado, divulgar informações claras. Eu tenho que ser claro e objetivo com o meu cliente, não posso ficar prometendo coisas que eu não posso cumprir. Preservar as informações reservadas ou privilegiadas, ou seja, eu não posso. Eu trabalho em uma instituição financeira, eu tenho informação privilegiada, vou ter, mas eu não posso divulgar em rede social, não posso falar para o amigo, não posso falar nada, eu tenho que ficar na minha, porque até eu posso ser punido por essas informações. A gente vai ver tipo de punições para isso, tá? Adotar procedimentos formais de controle, ou seja, as instituições financeiras vão estar todo o tempo preocupadas com vazamento de informações, né? A parte relacionadas à segurança da agência, segurança dos dados, né? Então, eu tenho que tomar cuidado com essa situação. E ela também vai estar verificando se vocês estão certificados, que vai chegar um tempo, por exemplo, na área onde eu atuo, se eu perder a minha certificação, não posso operar mais como assessor. Eu tenho que fazer uma outra prova, entendeu? Então, é isso que tem que tomar cuidado. Vocês não podem perder a certificação de vocês de jeito nenhum. Tem funcionário do banco que a Ambima manda ela manda com 6 meses antes, avisando para o cara que a certificação dele vai vencer. O cara só lembra de fazer a renovação da certificação 2 dias antes do vencimento. Esse cara vai perder a certificação, vai ter que fazer a prova de novo, correndo o risco de perder emprego. Então, atentem para isso, tá? Não vacilem com isso, tá? Código Ambima para distribuição de produtos de varejo, tá? Quando a gente fala do varejão, eu estou falando de uma capacidade de investimento ali até de 1 milhão, então eu vou ter que atuar da melhor forma, eu vou ter que atuar da maior, sendo da melhor forma, assessorando o meu cliente, ou então procurando ali estar dentro de um padrão ético, né, atendendo o perfil, né, de investimento dele e sendo cordial sempre, tá? Mas eu tenho uma outra norma que é do Private Bank, o Private Bank. Então, o que acontece? Quando eu estou lá no Private, eu vou estar atendendo clientes acima de 1 milhão. A mesma forma que eu atendo o cliente do varejo, eu tenho que atender o Private, tá? Eu não posso ter distinção, eu não posso ter nenhum tipo de preconceito, eu não posso ter nenhum tipo de
de situações, não posso prometer coisas que eu não posso cumprir, tem que obedecer o código da instituição do banco que eu trabalho, tem que obedecer o código da Anbima, as práticas de mercado. Então, eu tenho que tomar o mesmo cuidado para ambos, tá, senhores? Então, tomar cuidado na questão da coleta de informações, né? Utilizar, né, sempre a classificação do perfil do investidor, nunca oferecer nada para o cliente que deixe fora do perfil dele, tá? A classificação de produtos de investimento são descritas com os critérios do código da Anbima, comunicação com o investidor, tá? Tem que ser sempre detalhada as formas, o meio, a periodicidade. Então, por exemplo, se eu vou conversar com um investidor que está todo o tempo movimentando a carteira dele, eu tenho que ter algum registro. Esse registro pode ser telefônico, telefonia gravado, ou esse registro, né, a instituição pede para você passar um e-mail, né? Então tem que ter alguma forma de proteção para a instituição e para você. Normalmente as instituições gravam essas ligações. Procedimento operacional detalhado, né? Você tem lá o código de como opera lá o pessoal que na área de investimento, o caixa, o gerente, né? Então tem um código de conduta dentro de cada banco. E a questão de atualização do perfil do investidor. Como eu falei para vocês, esse perfil ele tem um vencimento a cada 720 dias, tá? O investidor, ele nunca vai ser o mesmo tipo de investidor todo o tempo. Vai ter momentos que ele vai ser conservador, tem momentos que ele vai ser agressivo, vai ter momentos que ele vai ser moderado. Tá? Ele pode mudar isso a qualquer momento, não precisa esperar os 2 anos, tá? Então, mas você tem que estar atento também a essas mudanças. Então, aqui, senhores, nós terminamos, tá? O primeiro módulo. E nós vamos partir hoje para o nosso segundo módulo, tá? Deixa eu ver que horas tem. 35 minutos. Vamos começar a desenhar aqui o nosso próximo módulo. Vamos começar a desenhar o nosso próximo módulo aqui. Deixa eu fechar isso aqui. E abrir o segundo módulo, que é o módulo de ética. Deixa eu ver aqui, volta. Então, vamos aqui, tá? Então, nós vamos para o nosso segundo módulo, vamos falar de ética, vamos falar como é que o profissional tem que atuar nesse mercado, como é que tem que ser as questões éticas, o que a gente não pode fazer, quais são os principais crimes, né, que ocorrem nesse mercado. E quando a gente chega no módulo de ética, né, a nossa primeira ideia é estudar esse cara aqui, compliance, né? Então, opa, volta. A gente vai estudar aqui o compliance, a gente vai entender ali sobre ética, né? A parte do API, nós vamos entender as partes legais que funcionam essa parte de investimento, tá? Vamos entender um pouquinho sobre lavagem de dinheiro, tá? Formas de lavar dinheiro, tá? E vamos entender sobre risco, tá? Então, vamos começar aqui, tá? Espero que todo mundo esteja acordado aí, que agora que o negócio vai ficar legal, tá? Então, a gente vai falar do primeiro risco, né, que a gente tem de imagem, tá? O que é o risco de imagem, né? O risco de imagem é o risco, né, de você expor, né, a tua instituição financeira, expor uma empresa, né, expor o teu negócio e essa imagem ficar tão prejudicial ao ponto de desvalorizar, né, o teu negócio. Então, a gente teve um risco de imagem, né? Eu botei aqui para vocês aqui um exemplo, né, que é o risco da Friboi, né? Teve aquela estouro, né, aquele exagero que teve da operação lá, carne fraca, né? Fizeram lá uma, uma movimentação da Polícia Federal, da CPI, e isso foi ruim para o Brasil na época, porque queimou as exportações brasileiras e nós tivemos até perdas, tá? Das nossas exportações por causa disso, por causa de um exagero que o pessoal teve, né? Mas imagine para um banco o risco de imagem de atender mal um cliente. Imagine para o banco o risco de imagem de atender com preconceito um cliente. Atender um cliente com preconceito porque ele é idoso, ele está lento, né? Atender com preconceito, né, por formas raciais, etc. Imagine como isso vai repercutir mal, né? A gente tem atualmente vários exemplos no jornal de bancos que estão se quebrando por causa de risco de imagem, tá? Então, a gente tem aqui, o que o risco de imagem ocasiona para a instituição financeira? Pode deixá-la vulnerável, ou seja, os clientes podem ir embora e começar a enfraquecer a receita dessa instituição financeira. Os negócios, por exemplo, hoje, está muito controlado, ou melhor, a mídia, as pessoas estão observando muito as instituições que estão preocupadas com o meio ambiente.
O meio ambiente hoje se tornou vitrine. As empresas que trabalham preocupadas com a emissão de carbono, com o meio ambiente, elas estão em pauta, tá? Mas, senhores, essa preocupação com o meio ambiente é tão séria assim? Se você for levar em consideração, é não, tá? Porque o que que acontece? Os países que mais poluem, eles querem continuar poluindo para continuar gerando riqueza, e eles querem que os outros não poluam para não gerar riqueza e ficarem que nem eles. Essa é a ideia hoje de poluentes, só que ninguém consegue ver isso, tá? Então, os maiores poluentes do mundo, China, Estados Unidos e Europa, continuam poluindo, tá? Ninguém deixou de usar petróleo, ninguém vai deixar de usar petróleo, tá? Atendimento inadequado dos clientes, a não marcação ao mercado. Para nós que trabalhamos na área de investimento, imagina você ser gestor de um fundo de investimento, um administrador que não acompanha a carteira, né, da instituição, dos clientes, né, em tempo hábil, né, ou então não acompanha diariamente, né? Empréstimo sem base técnica, você faz um empréstimo, isso é quase difícil fazer em bancos, mas em outras instituições é possível, né, que tem um controle de crédito menor, o cara empresta porque é amigo, que é filho do governador, que é parente não sei da onde, e você acaba comprometendo também a instituição, tá? Então, o risco de imagem ele pode prejudicar a ação. Se essa empresa tiver participações na bolsa de valores, vai cair, tá? Perda de clientes, desaparecimento de oportunidade, que as outras pessoas não vão querer fazer nada com você, e desconfiança de cliente em relação ao público. Então, o risco de imagem ele é muito complicado, tá? E quando eu tenho um risco de imagem tão elevado, ele puxa um risco legal. O que é o risco legal? O risco legal é de eu não obedecer uma norma e ser punido por causa dela. Então, eu posso ter lá um processo judicial, eu posso ter uma cobrança, né? Posso ser processado por um cliente, etc. Tá? E aí existe, né, dentro da instituição financeira, um cara. Quem é esse cara? É esse cara aqui, ó, chamado compliance. Tá? O compliance, ele é o cara que vai atuar dentro de um setor que a gente chama de setor ou sistema de controle interno. Tá? O que o compliance faz? Que cai na minha prova e eu preciso entender bem. O compliance, ele mitiga, ele evita com que aconteça o risco de imagem e o risco legal dentro de uma instituição. O compliance é aquele cara chato da auditoria interna dentro da instituição, que ele vai estar te ligando para olhar os teus empréstimos, ver se tem garantia. Ele vai estar te ligando para ver se tu ligou para o investidor confirmou lá a questão das operações que foram feitas na conta dele. Esse cara ele vai estar querendo que tu siga as normas do banco, se tu não seguir, te bota na rua e por aí vai. Então, esse compliance está todo o tempo preocupado com isso. Junto no compliance, ele vai trabalhar com a parte de risco da instituição, com as leis que controlam a instituição e o profissional, o controle, então ele vai controlar lá a questão de lavagem de dinheiro, ele vai estar lá fiscalizando a questão de endividamento da carteira, os maiores aplicadores, ele vai estar pronto para questões de auditoria, né? Ele vai ver lá, inclusive o compliance, ele olha até se os sistemas de segurança da instituição estão funcionando, tá? Por exemplo, câmeras de segurança, se a vigilância, carro forte, qual é o horário, esse negócio tudinho. Ele vai saber se tu está de olho nas regras que a instituição cria, né, os códigos de conduta, e se você atende aos procedimentos. Né? Então, o maior erro que nós temos, que eu vejo que muitos alunos são demitidos do banco, é por não seguir procedimento. Né? Então, o procedimento é muito importante. Se está escrito lá que você não pode fazer, não faça. Se está escrito lá que você pode fazer dessa forma, faça dessa forma, né? E se está escrito lá que você só pode pagar um cheque se ligar para o cliente, ou só pode pagar um cheque se confirmar a assinatura do cliente, ou você só pode pagar um cheque se o cliente estiver na agência lá, der para confirmar alguma coisa, você só vai fazer o que a norma da instituição fizer. Se você criar alguma coisa fora isso, ou as pessoas que estão próximo a você criar um procedimento que não existe, por exemplo, tem alunos meus que foram demitidos por liberar o cheque sem confirmar para o cliente. Já é normal, é contínua, né? Eu vou lá, não ligo para o cliente, não vou conferir a assinatura, já sei quem é, toda vez o boy está aqui, aí depois ele descobre que o boy saiu da empresa, falsificou a assinatura do chefe, roubou um cheque e aí foi lá descontar com ele. Então, tudo isso você tem que tomar cuidado. Então, sigam os procedimentos lá da instituição, tá?
Controles internos, né? Então, o compliance ele vai olhar isso aqui, controle interno. Tudo de controle interno está nessa norma 2554, tá? O que que essa norma diz? A norma diz que, logo no início, eu aconselho vocês darem uma lida nessa norma no artigo 1º e no artigo 2º, tá? É uma resolução do Conselho Monetário Nacional, e ela diz que quem é responsável pela implementação dos controles, pelo treinamento das pessoas que estão na instituição, são os diretores da instituição financeira. Se você está numa instituição financeira que ela não gasta dinheiro com treinamento com você, que ela não lhe dá subsídios para você fazer o seu trabalho obedecendo determinadas normas, né? Pode ter certeza que um dia, se ela receber a auditoria do Banco Central, ela vai receber uma multa, tá? Então, assim, é obrigação dos diretores de instituição financeira, tá? Cuidar da implementação e implantação do sistema de controle internos e treinamentos. Vai ter lá na prova de vocês uma questão assim: de quem é a responsabilidade pelos controles internos de uma instituição? É dos gerentes? É dos superintendentes? É dos funcionários? Não, é dos diretores das instituições financeiras, tá? Então, é uma questão dada. Então, essa resolução aqui ela vai trazer aqui vários dispositivos, né? Controle de cadastro, documentação, auditoria, né? Sistemas, né? Dados, que aqui o setor vai ter que observar para proteger a instituição, tá? E aí, ela vai definir o que também, essa resolução? Quais são as responsabilidades no âmbito da instituição? Ou seja, o compliance, senhores, ele vai ter que dizer assim, olha, quais são as atribuições de um caixa? O caixa, ele recebe numerário, confere numerário, leva para a tesouraria, ele paga contas, vende produtos, e aí vai ter que ter descrito tudo isso e aonde ele acessa no sistema para desenvolver o trabalho dele. Ele é gerente, o que ele tem lá? Vai ter todas as atribuições bonitinhas lá para ele fazer, né? Detalhe, né? O detalhe está aqui na segunda pauta, segregação de atividades, né? O que é segregar atividades? Eu separar, tá? O que eu vou falar funciona na norma, mas não funciona na vida real. O que significa? Significa que, por exemplo, você é gerente de uma instituição financeira, você não pode ser caixa e não pode ser tesoureiro. Como assim, Paulo? Não posso ser caixa, não posso ser tesoureiro? Vamos pensar do lado ruim. Vamos ser mentes criminosas agora. Imagina, existe uma agência no interior. O banco me colocou lá. Eu sou o cara que tem a chave do cofre, eu sou o cara que libera a operação de crédito, aprova a operação de crédito, eu sou o cara que faz a operação do caixa e aprova a operação do caixa. Me explica uma situação. Se eu quisesse enganar a instituição financeira, eu conseguia? Na hora. Facinho, facinho. Facinho, facinho. Por quê? Eu sou o mesmo cara que libera, o mesmo cara que fiscaliza. O mesmo cara que libera, o mesmo cara que fiscaliza. O mesmo cara que faz o procedimento e fiscaliza. Toda vez que você opera com dinheiro, você sempre tem que ter uma pessoa que faz o procedimento e uma outra que valida. Não pode ser sempre a mesma, entendeu? Isso é um critério de auditoria, tá? Isso é um critério de auditoria. Quando a auditoria numa instituição financeira está falha, é porque não há segregação, tá? Então, a segregação de função diz, se você é caixa, você vai fazer atribuições de caixa. Se você é tesoureiro, vai fazer atribuições de tesoureiro. Se você é gerente, você faz atribuições de gerente, tá? Salvo as exceções, né? Um dia o tesoureiro pode adoecer, sai um caixa e vira tesoureiro, tá? Normal, tá? Um dia o tesoureiro pode adoecer, o gerente tem que assumir, normal, mas cotidianamente isso não pode ser feito, porque se você faz isso com frequência, você gera fragilidade para o processo. E os bancos sempre fazem isso, né? Para economizar recursos. Então, economiza dinheiro pagando funcionário e tem lá o pessoal que vai lá e rouba o banco e depois está na manchete do jornal, né? Como teve aí recentemente uma aluna minha, que foi uma vergonha para a gente, que saiu aí estampada na cara no jornal do Santander, né? Foi ano passado, se não me engano, ano passado, ano atrasado. Então, não façam isso, tá? Sempre ajam com ética, mesmo que a situação não favoreça vocês, tá? Identificação de fatores que possam afetar adversadamente os objetivos da instituição.
Isso tem que ter um nome. Conflito de interesses. Bota aí na tua cabeça o seguinte macete. Toda vez que na tua prova aparecer a palavra conflitos de interesse, tá? Eu vou ter que segregar e eu estou falando de controle interno. Se eu estou falando de controle interno, eu estou falando de compliance. Então, olha só. Toda vez que eu falar de conflitos de interesse, eu tenho que segregar, ou seja, deu conflito de interesse, algo está causando problema na instituição. Eu separo, eu tiro, eu demito, eu me livro. Algo está gerando essa segregação, feriu uma norma de controle interno. O compliance vai observar. Então, toda vez que eu tenho um conflito de interesse, eu tenho que fazer a segregação. E a segregar, a gente vai ver lá na frente como Chinese Wall. Tá? Isso na parte dos investimentos. Tá? Então, olha só. O que é algo que pode gerar um conflito de interesse na instituição financeira e pode afetar adversamente o funcionamento dela? Quando você é contratado pelo banco, você é contratado para desempenhar uma função. Mas qual é a função do banco? É dar lucro ou prejuízo? Lucro. Então, tudo que você faz lá dentro da instituição financeira é para dar lucro para o banco. Toda atividade que você fizer no horário que você estiver sendo contratado e que não atenda esse objetivo, você está cometendo um conflito de interesse. Exemplo, o cara foi contratado para ser caixa, né? Então ele tem que ficar lá 6 horas sendo caixa. Só que no momento em que ele está atendendo como caixa, ele está distribuindo o cartão lá porque ele vende Mary Kay, vende Natura, vende Romanel, vende não sei o que, sei o que lá. Ele está fazendo uma atividade que é conflito de interesse com ele. Ah, ele é caixa, ele vende Romanel, Natura, não sei o quê, aí ele leva o produto para o banco, entrega para o cliente, faz a troca do dinheiro, destroca lá, mexendo no caixa. Ou seja, o cliente dá R$50 para ele, aí o produto custa 39 e alguma coisa, ele não tem troco, ele vai lá no caixa e faz a troca. Não pode, é conflito de interesse, tá? Ah, o cara ele foi contratado para trabalhar no banco, mas ele fica todo o tempo jogando joguinho no celular para fazer mineração de criptomoedas, fazendo atividades diferentes. Está tirando o objetivo da instituição financeira. O cara foi contratado pelo banco, mas ele está lá, na hora que era para estar atendendo o cliente, ele está fazendo day trade lá no celular, day trade lá está atrapalhando lá o desempenho do banco. Se você trabalha no banco, você quer continuar operando no mercado de capitais, entre no contrate, abra uma conta no escritório e tem um assessor de investimento. E aí, quando você precisar comprar e vender, entre em contato com o teu assessor. Ponto. Tá? Então, você não pode fazer nada que atrapalhe o objetivo da instituição. Ah, mas eu fiz na hora do meu almoço. Aí não tem problema. Ah, eu fiz depois que eu saí do banco. Não tem problema. Mas dentro do horário de trabalho, não. Tá? Contínua avaliação dos riscos associados às atividades da instituição. Então, o compliance ele vai estar todo o tempo olhando lá se o sistema está ok, se o sistema ele tem estrutura para evitar com que seja roubado dados, se o sistema tem estrutura para que não seja hackeado por cybercriminosos. O compliance ele vai estar olhando lá todo o tempo, né? Se os profissionais estão seguindo os padrões, e todas essas condições para que não tenha esses problemas. Então, o compliance ele vai estar todo o tempo olhando, todo o tempo vigiando, todo o tempo vendo. O telefone de vocês vai ser gravado para saber se não tem práticas ilícitas ali dentro. Então, depois que você entra no banco, senhores, a vida de vocês é outra. Vocês vão ser vigiados. Então, essa é a verdade. Mas isso vão ser vigiados de uma forma legal, né? Porque vocês estão vendo dados de outras pessoas, vocês estão trabalhando com grandes volumes de recursos e o banco tem que tomar cuidado e saber quem é você, tá? Então, infelizmente é isso. Mas como dizia uma amiga da minha mãe, bandido não tem letreiro, né? Não tem escrito na testa, sou bandido. Então, as pessoas vão sempre desconfiar de todas no mercado financeiro. Sempre vai ser assim, tá? Então, existência de controles internos, existência de canais adequados, né, para comunicação que assegure o acesso confiável às informações. Eu sou profissional do banco, né? Tem que ter lá no banco uma intranet, onde eu possa receber treinamento, onde eu possa consultar normativos, por exemplo, o meu gerente hoje chegou e disse para mim, olha, tu vai sair do caixa, vai para abertura de conta. Eu não sei nem como é que funciona a abertura de conta, mas tem que ter um manual, tá, que eu acesse na intranet
e eu possa ver o PDF para poder saber lá quais são as ferramentas, as funções, os relatórios, o que eu preciso, qual é a documentação, aquele negócio todo. Então, tem que ter um passo a passo. Tudo tem que estar de fácil acesso dentro da instituição, tá? Monitoramento de correções tempestivas, de desvios. O que significa isso? Todo tempo o compliance vai estar analisando para saber se tem alguma coisa que pode atrapalhar no desempenho da instituição. Até um simples raio que pode cair na instituição e queimar os produtos de informática, até um link de fibra ótica que pode quebrar, né? Então, tudo isso o compliance vai ter que ter planos de contingência. Imagina, quebrou o cabo de fibra ótica, a agência tem que parar de funcionar? Não, ela tem que ter um plano B. Ela tem que ter outra fibra ótica, ela tem que ter uma internet por link, ela tem que ter uma internet via satélite, tem que ter uma outra situação, ela não vai poder parar, entendeu? A agência foi inundada, teve enchente e foi inundada. Tem que ter backup da agência, fora da agência, porque tem que voltar. No outro dia, quando a maré baixa, a água baixar, o cliente tem que ir lá na agência e tem que saber quanto é que ele tem de saldo, tem que saber tudo bonitinho. Então, tem tudo isso, tá? É toda uma questão de segurança. Realização de testes de segurança e realização de testes periódicos. Então, isso também é uma cultura do compliance. Compliance vai estar todo o tempo realizando testes e todo o tempo monitorando para que as instituições se sintam seguras e o profissional também está atuando lá. Tudo isso visa a proteção da instituição e do profissional que atua lá, tá? Outra coisa que o compliance vai olhar aqui, ó, referidos sistemas ajeitam-se aos trabalhos de auditoria interna ou externa, também deve ser objeto de relatório, pelo menos semestrais, ou seja, quando você trabalha em uma instituição financeira, você tem algumas auditorias. Você tem a auditoria interna, tá? Tem um auditor normalmente interno dentro da instituição, ele faz 2 auditorias no ano, uma no primeiro semestre e uma no segundo. Tu tem uma auditoria externa, que é privada, o banco normalmente contrata uma instituição lá que vai fazer uma auditoria lá uma vez por mês, uma vez em cada semestre, e tu tem a auditoria do Banco Central. Então, tu tem 3 auditorias no ano para saber se você está adequado, né? E todos os relatórios de auditoria o Banco Central tem que ter acesso, tá? Para vocês verem o nível de chatice que é, tá? Certinho, senhores? Tá todo mundo entendido? Então, eu vou dar um time para vocês, tá? Para a gente se ver amanhã, a gente continuar esse assunto, porque ele é um assunto mais burocrático, tá? Mais chatinho. E aí eu vou encerrar a aula por hoje, pedindo para os alunos me passarem Oi, quem está falando? Maria. Maria, pode falar, Maria. O número da resolução, a gente tem que ter de cabeça? Tem visto Não precisa. Tu só faz o seguinte, se vocês não conseguirem achar essa resolução, peçam para mim que eu mando no WhatsApp depois. O que eu quero que vocês leiam? Os 2 primeiros artigos dela, só. Que ela vai fazer, é um resumo do que ela faz, só. Ela vai falar praticamente o que a gente conversou aqui na aula, mas é só para você saber o foco da resolução. Saber número de resolução, essas coisas, não precisa, tá? Eu só sei porque eu já fui compliance de instituição financeira, então eu sei das resoluções decoradas. Mas não precisa não, tá? Obrigada. Tranquilos? Mais alguma dúvida? Não. Não, né? Então, senhores, eu vou me despedindo por aqui. Passem um e-mail do Gmail para mim, que eu vou fazer o vídeo da aula de hoje, colocar o link da acesso de vocês para as outras aulas. Se alguém tiver com algum problema de acesso à aula, me falem, me avisem pelo WhatsApp, tá? Um abraço. Amanhã a gente continua por aqui. Um abraço, boa noite. Obrigado. Boa noite. Nada, boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.